Se esse vídeo apareceu para você, é um sinal de que essa história merece ser ouvida. Então comenta aí de qual cidade você me assiste e aproveita para se inscrever no canal para não perder nenhuma como essa. A chuva tinha parado há 3 horas, mas o cheiro de terra molhada ainda grudava na minha pele como uma lembrança que não quer partir. Caminhava pela trilha abandonada que corta o cerrado entre Cavalcante e a Serra da Santana, no Nordeste goiano, carregando apenas uma mochila surrada e o peso de quem já perdeu tudo que importava. Meu nome é João Calapalo, Apache solitário, como dizem por essas bandas. Não pela etnia. Minha avó paterna era índia mesmo, Carajá das margens do Araguaia, mas pelo jeito de viver. Sempre em movimento, sempre sozinho, sempre carregando fantasmas que o vento não consegue levar embora. Faz 5 anos que Maria se foi. 5 anos desde que a febre amarela levou ela e nossa filha de 2 anos numa semana maldita de dezembro. Prometi a mim mesmo que nunca mais me apegaria a nada, que nunca mais deixaria a dor me encontrar dormindo. Por isso ando, por isso não paro. Por isso vivo entre trilhas que ninguém conhece e povoados que mal existem no mapa. O sol começava a castegar forte quando decidi parar para beber água na sombra de um pequizeiro. O silêncio era pesado, daqueles que machucam o ouvido. Nem cigarra cantava, nem vento soprava. Era como se o mundo tivesse decidido prender a respiração. Foi aí que vi. A princípio pensei que fosse um saco de lixo jogado na beira da estrada de terra que corta o cerrado. Mas quando o cavalo empacou e bufou inquieto, soube que havia algo diferente. Algo que fedia a medo e desespero. Desci devagar, com a mão instintivamente buscando a faca que carrego sempre na cintura. Os anos me ensinaram que toda situação estranha pode virar perigo num piscar de olhos. Mas quando me aproximei, o que vi me gelou a alma. Uma mulher jovem, grávida, jogada ali como um farrapo humano. Tinha os braços amarrados com cordas grossas, dessas que usam para amarrar gado. A camisa azul estava rasgada, expondo a barriga redonda ao sol que já começava a queimar. O rosto sem cor, colado na terra seca, com os cabelos grudados na testa de tanto suor. Respirava, mas devagar, fraco, como quem está desistindo. E os ratos? Meu Deus, os ratos! Eram tantos que parecia praga bíblica. Saíam dos buracos, dos galhos secos, das pedras, todos farejando o cheiro de fraqueza. Um já roía a barra da camisa dela. Outro se aproximava da barriga, cheirando como cachorro faminto. Mais 2 disputavam algo que parecia comida estragada, espalhada ao redor. Meu estômago revirou. Já vi muita coisa feia nessa vida, mas aquilo era maldade pura. Alguém não só abandonou aquela moça. Alguém quis que ela morresse do jeito mais cruel possível. Bati palma forte. Os ratos correram. Alguns se esconderam, outros ficaram de longe, esperando. Sabia que voltariam assim que eu saísse de perto. Me ajoelhei ao lado dela. A pele ardia em febre, os lábios rachados, as mãos inchadas pelas cordas. Cortei as amarras com a lâmina. Estavam tão apertadas que deixaram marcas roxas nos pulsos. Quando toquei o rosto dela para ver se reagia, os olhos se abriram por um segundo. Azuis, aguados, perdidos. Me olhou como quem vê um fantasma ou um anjo. Depois desmaiou de novo. Fiquei ali de cócoras, olhando para aquela cena e sentindo algo que não sentia há 5 anos. Raiva. Raiva de quem fez aquilo. Raiva do mundo que permite que isso aconteça. Raiva de mim mesmo, por querer sair correndo e fingir que não vi nada. Porque eu já sabia que se levasse ela comigo, se me envolvesse, a dor ia me encontrar de novo. E eu não tinha certeza se aguentaria sobreviver a outra perda. Mas quando olhei para o rosto dela, desmaiada ali na terra seca, vi minha filha, vi Maria. Vi todas as mulheres que já sofreram nas mãos de homens covardes que não merecem nem o ar que respiram. E soube que não tinha escolha. Peguei ela no colo com cuidado.
Era mais leve do que parecia, mas a barriga pesava. 6, 7 meses de gravidez, calculei. Precisava sair dali antes que os ratos voltassem. Antes que quem fez aquilo resolvesse dar uma conferida no resultado da própria crueldade. Montei no cavalo segurando ela nos braços. Ela gemeu baixinho, meio inconsciente, e apoiou a cabeça no meu peito. Senti o cheiro dos cabelos sujos, mas também senti algo que há 5 anos tinha esquecido que existia. O calor de outro ser humano precisando de mim. E pela primeira vez em anos, o silêncio não doeu. A subida pela serra foi um inferno. Cada movimento do cavalo fazia ela gemer baixinho, mesmo desmaiada. A trilha íngreme serpenteava entre pedras soltas e raízes expostas. E eu tinha que guiar com uma mão só, segurando ela com a outra. O sol batia nas costas como chicote e o suor escorria pelos meus olhos, embaralhando a visão. Minha cabana fica no alto da Serra da Santana, escondida entre murunduns e buritis, num lugar que só eu conheço. Construí ela há 3 anos, depois que a dor ficou grande demais para carregar andando. Precisava de um canto para sangrar em paz. Um lugar onde pudesse gritar o nome da Maria sem que ninguém ouvisse. São 4 paredes de adobe, teto de palha e um fogão a lenha que eu mesmo montei com pedras do riacho. Simples, limpo, silencioso. Do jeito que a vida precisa ser quando a gente está tentando esquecer como é viver. Quando chegamos, o céu já começava a avermelhar. Desmontei devagar, ela ainda nos meus braços, e senti o peso da responsabilidade como uma pedra no peito. Não sabia nada sobre parto. Não sabia nada sobre mulher grávida doente. Só sabia que se ela morresse ali, eu ia carregar mais essa culpa para o resto dos meus dias. Coloquei ela na minha cama, a única que tinha. A febre estava alta, a respiração irregular. Quando tirei a camisa rasgada para ver se havia ferimentos, vi que a situação era pior do que imaginava. Tinha arranhões nos braços, hematomas nas costelas e a barriga... Jesus! A barriga estava dura demais, contraída. Como se o corpo dela tivesse entendido que estava em perigo e estivesse protegendo a criança. Acendi o fogão e coloquei água para esquentar. Busquei no meu estoque de ervas o que sabia que servia. Folha de eucalipto para baixar febre, camomila para acalmar, erva cidreira para limpar. Aprendi com minha avó Carajá que a natureza sempre tem remédio, só precisa saber procurar. Enquanto a água fervia, molhei um pano limpo no riacho e comecei a limpar o rosto dela. A sujeira saiu devagar, revelando traços delicados. Devia ter uns 20 e poucos anos. Nova demais para estar passando por aquilo. Nova demais para ter encontrado um homem capaz de fazer o que fizeram com ela, porque eu sabia que tinha sido homem. Conhecia o tipo de maldade. Já tinha visto antes em outras mulheres que cruzaram meu caminho ao longo dos anos. Sempre a mesma história. Amor que vira obsessão. Cuidado que vira controle. Promessa que vira prisão. Quando terminei de limpar ela toda, preparei um chá forte de eucalipto e consegui fazer ela engolir algumas colheres, mesmo desacordada. A febre começou a ceder um pouco, mas a respiração continuava difícil. Pesada. Como se cada movimento fosse um esforço. Foi aí que vi os olhos vermelhos. Leptospirose. Conhecia os sinais. A doença dos ratos. Aqueles malditos que estavam ao redor dela não eram só para assustar, eram para matar mesmo. Lento, doloroso, covarde. Minha avó dizia que leptospirose é doença traiçoeira. Começa parecendo gripe, depois vira febre, depois mata. Mas também dizia que quem conhece o mato certo pode curar. Precisava de cipó mil-homens, raiz de carqueja e casca de barbatimão. Tudo macerado, fervido e dado em doses pequenas, de hora em hora. Saí na madrugada para buscar as plantas. Deixei ela sozinha por 2 horas, mas não tinha escolha. O remédio não podia esperar. Quando voltei, ela estava acordada. Me olhava com medo.
encolhida na cama, com uma mão protegendo a barriga, os olhos ainda vermelhos, mas vivos, alerta, como bicho acuado que não sabe se vai apanhar ou receber comida. Calma, disse baixinho, mantendo distância. Não vou machucar você. Ela não respondeu. Só me observava, calculando, medindo, tentando entender se eu era salvação ou só outro tipo de perigo. Mostrei as ervas que tinha colhido. Você tá doente? Leptospirose. Peguei dos ratos. Mas isso aqui vai curar. A voz dela saiu rouca, quebrada. Por que me trouxe aqui? Porque não podia deixar você morrer. Você não me conhece. Não preciso conhecer para saber que ninguém merece o que fizeram com você. Ela baixou os olhos. As mãos tremiam. Sabia que estava relembrando, revivendo, sentindo de novo o gosto do abandono na boca. Ele disse que ia voltar para me buscar, murmurou. Disse que era só um susto, que depois a gente conversava. Não respondi. Conhecia a mentira. O jeito que homem covarde usa para se convencer de que não é tão ruim assim, que sempre tem uma justificativa, uma segunda chance que nunca chega. Preparei o chá medicinal e trouxe até ela. Cheirou, fez cara feia. Tá amargo, avisei, mas vai salvar você e seu filho. Ela tomou tudo de uma vez, sem reclamar. Depois me olhou nos olhos pela primeira vez desde que acordou. Como você se chama? João. E você? Esperança. O nome me acertou como soco no estômago. Esperança. Depois de 5 anos fugindo dela, a Esperança tinha chegado na minha cabana disfarçada de mulher grávida, doente e abandonada. E pela primeira vez, desde que Maria morreu, pensei que talvez o mundo ainda soubesse ser bondoso, mesmo que do jeito mais estranho possível. Os primeiros 3 dias foram uma batalha contra a morte. Esperança alternava entre delírio e consciência, ora suando frio, ora tremendo de febre. Eu não saía do lado dela. Preparava chá de hora em hora. Forçava ela a tomar caldo de galinha que consegui numa troca com o velho Sebastião, um ermitão que mora 2 serras adiante, e molhava a testa dela com panos frios sempre que a temperatura subia demais. Durante os delírios, ela falava coisas que me partiam o coração. Chamava por Daniel, implorava perdão, prometia ser uma mulher melhor. Repetia, não me deixa aqui, numa voz de menina assustada que me lembrava minha filha quando tinha pesadelo. Na 3ª noite, pensei que ia perdê-la. A febre subiu tanto que ela começou a convulsionar. Segurei ela na cama, tampei com todos os cobertores que tinha e pela primeira vez em 5 anos, rezei. Rezei para quem quisesse ouvir, para Deus, para os santos, para os espíritos da mata, para minha avó Carajá, que sempre dizia que os mortos cuidam dos vivos. Não leva ela também? Sussurrei no escuro. Por favor, já levaram demais de mim. De manhã, a febre quebrou. Esperança acordou pedindo água, com os olhos claros pela primeira vez desde que a encontrei. Quando viu meu rosto barbado e os olhos vermelhos de insônia, esboçou um sorriso fraco. Você não dormiu. Dormir para quê? Respondi, tentando soar casual. Tinha que cuidar de você. Por quê? A pergunta veio baixinha, mas carregada de uma curiosidade genuína. Você não me deve nada. Fiquei calado. Não sabia explicar nem para mim mesmo. Como dizer que cuidar dela era uma forma de cuidar da memória da Maria? Como explicar que salvar alguém me fazia sentir que ainda valia alguma coisa neste mundo? Todo mundo merece uma segunda chance. Foi o que consegui dizer. Ela ficou me olhando por um tempo longo. Depois assentiu devagar, como se entendesse mais do que eu mesmo tinha dito. A partir daquele dia, começamos a conversar de verdade. Descobri que ela vinha de Goiânia, que trabalhava numa loja de roupas no centro, que sonhava em fazer faculdade de pedagogia, que conheceu Daniel numa festa e se apaixonou pela conversa macia e pelos planos que ele fazia para o futuro dos dois. Que quando descobriu a gravidez, ele ficou feliz, pelo menos no começo.
Ele mudou quando começou a aparecer com um cheiro de perfume diferente. Contou numa tarde, enquanto eu cozinhava feijão tropeiro. Chegava tarde, atendia telefone escondido, inventava viagem de trabalho. Quando confrontei ele com a amante, a voz embargou. Disse que eu era um peso, que a gravidez tinha estragado a vida dele, que eu e o bebê não passávamos de um erro que ele queria esquecer. Senti a raiva subir pela garganta feito bile. Conhecia homem assim, que usa mulher até cansar, depois joga fora como cigarro pisado, que acha que amor é posse e que filho é problema quando não convém. E você ainda acredita que ele vai voltar? Perguntei, sem conseguir disfarçar a dureza na voz. Não sei, admitiu. Parte de mim ainda espera que apareça aqui pedindo desculpa, dizendo que foi tudo um mal-entendido. E a outra parte? A outra parte tem medo de que ele apareça mesmo. Entendi. Conhecia o medo. A forma como a gente se agarra na pessoa que machuca porque é melhor que a solidão. Porque pelo menos dor compartilhada parece menos pesada. Uma semana depois do delírio, Esperança já conseguia caminhar pela cabana. Ajudava com os afazeres simples, lavava louça, dobrava roupa. Notei que toda vez que fazia alguma coisa, pedia licença, como se tivesse medo de incomodar, de ocupar espaço demais. Você não precisa pedir permissão para viver, disse numa manhã, quando ela se desculpou por ter usado meu sabonete para lavar o cabelo. É difícil, respondeu. Passei tanto tempo ouvindo o que incomodava que virou costume. Aquela frase me doeu de um jeito que não esperava, porque reconheci em mim mesmo o hábito de pedir licença para existir. Desde que Maria morreu, vivia como se fosse um intruso no próprio mundo. Foi no 10º dia que tudo mudou. Esperança tinha saído para buscar água no riacho, coisa que fazia toda manhã, dizendo que gostava do silêncio e do som da correnteza. Eu estava do lado de fora, consertando a cerca que protegia a horta, quando ouvi o cavalo relinchar inquieto. Erguei a cabeça. No final da trilha que leva à cabana, vi uma nuvem de poeira se aproximando. Carro, vindo devagar, cauteloso, como quem não quer ser ouvido. Meu sangue gelou. Peguei a espingarda que sempre deixo apoiada na parede e me escondi atrás do murundum grande que fica na frente da casa. O motor parou a uns 50 metros. Ouvi porta batendo, passos na pedra solta. Esperança! A voz gritou forte, ecoando pela serra. Eu sei que você tá aí. Para de brincadeira e aparece. Era ele, Daniel. O desgraçado tinha vindo buscar ela, ou terminar o que começou. Fiquei imóvel com o dedo no gatilho, esperando ele se aproximar mais. Mas aí ouvi outro som que me arrepiou. Passos correndo, vindo do riacho. Esperança tinha ouvido a voz e estava voltando. Esperança! Daniel gritou de novo. Vem cá que a gente conversa. Fui um idiota, tá bem? Vim buscar você. Vi ela aparecer na trilha, ofegante, com os olhos arregalados de medo e alguma coisa que poderia ser Esperança. Parou a uns 20 metros da cabana, indecisa, com as mãos protegendo a barriga. Daniel? A voz dela saiu fraca. É você mesmo? Claro que sou eu, amor. Vim te levar para casa. Senti meu coração disparar. Ela ia acreditar. Ia cair na conversa mole do cara que a deixou para morrer entre ratos. Mas então, olhei melhor e vi que Daniel não estava sozinho. Havia outro homem com ele, maior, mais forte, com uma expressão que não deixava dúvida sobre as intenções. E os dois vinham armados. O tempo parou. Esperança estava ali, parada na trilha, com a mão na barriga e os olhos vidrados no homem que quase a matou. Daniel se aproximava devagar, com um sorriso que não enganava ninguém. Forçado, calculado, o tipo de sorriso que homem perigoso usa quando quer parecer inofensivo. O outro sujeito ficou mais atrás, próximo ao carro, mas eu via o volume da arma na cintura. Corpo lento, cabeça raspada, braços tatuados. Não era amigo, era músculo de aluguel. Vem cá, amor, Daniel chamou estendendo a mão. Sei que tá assustada, mas vim buscar você.
A gente vai resolver tudo. Esperança deu um passo na direção dele. Meu coração quase saiu pela boca. Você disse que eu não valia nada. A voz dela saiu trêmula. Disse que eu e o bebê éramos um erro. Eu estava nervoso, né? Falei besteira. Ele continuou se aproximando. Mas agora pensei melhor. A gente vai casar, vai criar nosso filho, vai ser uma família de verdade. Mentira. Cada palavra era mentira pura. Eu conhecia aquele tom. Já tinha ouvido outras vezes, em outras situações. É o jeito que predador fala quando quer atrair a presa de volta para a toca. Esperança hesitou. Vi no rosto dela a luta interior entre o coração que ainda queria acreditar e a mente que sabia a verdade. Ela deu mais um passo. Por que trouxe ele? Perguntou, apontando para o capanga. Ah, o Renato é só um amigo que veio comigo para dar uma força na estrada, sabe como é. O tal Renato pigarreou e cuspiu no chão. Não parecia nada amigável. Foi aí que tomei uma decisão. Saí de trás do murundum com a espingarda apontada, mas não diretamente para eles. Ainda na cintura, em posição neutra, mas visível. Ela não vai com vocês. Daniel congelou. Me olhou da cabeça aos pés, calculando o perigo. Viu os cabelos longos, a pele queimada de sol, as mãos calejadas segurando a arma com familiaridade. Entendeu que não era blefe. E quem é você, índio? A palavra saiu com desprezo, tentativa barata de me diminuir. Não funcionou. Sou quem cuidou dela quando você deixou ela para morrer entre os ratos. O rosto dele mudou. A máscara de homem arrependido caiu. Apareceu o que estava por baixo: raiva pura, ódio ferido, orgulho machucado. Ela é minha mulher, rosnou. Tá carregando meu filho. Você não tem nada a ver com isso. Sua mulher? Ri, mas sem humor. Se sua mulher você amarra e joga na estrada para morrer, Esperança estava entre nós dois agora, olhando de um para o outro, com os olhos cheios de lágrimas. Vi que ela tremia, não de frio, mas de terror. Terror de ter que escolher. Terror de estar causando problema. Terror de não saber qual decisão ia destruir menos gente. Esperança, disse baixinho, sem desviar o olhar do Daniel. A escolha é sua. Sempre foi. Mas se decidir ficar, eu protejo. Se decidir ir, eu não impeço. Não escuta ele, Daniel interrompeu, dando mais um passo. Ele só quer se aproveitar de você. Homem que mora sozinho no mato não presta para nada. Como você prestou quando espalhou o rato doente ao redor dela? Minha voz saiu mais dura do que pretendia. Como você prestou quando amarrou ela e deixou para o sol matar? O silêncio que se seguiu foi tenso como corda de violão prestes a estourar. Daniel olhou para a Esperança, esperando que ela negasse, que dissesse que eu estava mentindo, inventando. Mas ela não disse nada, só baixou a cabeça e chorou. Esperança? Daniel chamou, e pela primeira vez ouvi medo na voz dele. Fala alguma coisa, porra! Você vai acreditar nesse maluco? Você trouxe os ratos numa caixa. Ela murmurou, ainda de cabeça baixa. Espalhou comida podre ao redor. Disse que queria ver se alguém ia me salvar nesse fim de mundo. A confissão caiu como pedra no poço. Daniel ficou em silêncio por alguns segundos, processando que o jogo tinha mudado. Que não dava mais para fingir que era mocinho da história. Tá bom, disse finalmente, e o tom mudou completamente. Chega de teatro. Fez um sinal para o Renato. O capanga se aproximou, puxando a pistola da cintura. A mulher vai comigo, Daniel continuou. Você pode entregar ela por bem ou a gente pode resolver na marra. Sua escolha. Sentiu o suor escorrer pelas costas. Eram dois armados contra um. Renato parecia profissional. Eu era bom de mira, mas fazia anos que não atirava em gente. Além disso, Esperança estava bem no meio da linha de tiro. Esperança, chamei, mantendo a voz calma. Vem pra cá. Devagar. Ela me olhou com os olhos cheios de terror. Sabia que qualquer movimento errado poderia virar tragédia. Começou a caminhar na minha direção, protegendo a barriga com as mãos. Para aí,
Daniel ordenou. Você não vai a lugar nenhum. Esperança parou. Estava tremendo tanto que mal conseguia ficar em pé. Foi aí que ouvi um ruído baixo vindo do mato. Galhos se quebrando. Folhas se mexendo. Alguém se aproximando pela trilha secundária que leva ao riacho. Daniel e Renato ouviram também. O capanga girou a arma na direção do som. Tem mais alguém aí, murmurou. Meu coração disparou. Se fosse o velho Sebastião vindo trazer os ovos que prometeu, ia virar refém. Se fosse algum caçador perdido, ia entrar numa guerra que não era dele. O ruído ficou mais próximo. Então, saindo do meio das folhagens, apareceu o último ser vivo que eu esperava ver naquele momento. Uma onça pintada, adulta, enorme, com os olhos amarelos fixos em nós. Faminta. Daniel e Renato congelaram. Esperança prendeu a respiração. Eu fiquei imóvel, ainda com a espingarda nas mãos, calculando se ela estava carregada com munição suficiente para resolver 2 problemas ao mesmo tempo. A onça nos observou por alguns segundos que pareceram horas. Depois rugiu. O som ecoou pela serra inteira, primitivo e ameaçador, e tudo virou caos. Renato foi o primeiro a entrar em pânico. Girou a pistola para a onça e atirou 3 vezes, rápido, sem mirar direito. Os tiros ecoaram pela serra como trovão. A onça rosnou, mais irritada que ferida, e saltou para cima de uma pedra alta, ganhando vantagem. Daniel gritou e correu para o carro. Esperança se jogou no chão, protegendo a barriga. Eu levantei a espingarda, mas não sabia para onde apontar primeiro. Para o bicho ou para os homens? Renato! Daniel berrava do carro. Mata essa porra e pega a mulher. Mas Renato estava ocupado demais, tentando não virar jantar. A onça desceu da pedra num pulo só, pesando fácil uns 80 quilos de músculo e fúria. O capanga recuou, tropeçou na própria perna e caiu de costas. A pistola voou longe. Foi aí que vi minha chance. Mirei na onça e atirei para cima, só para assustar. O barulho da espingarda calibre 12 fez o bicho parar e me olhar. Nossos olhos se encontraram por um segundo. Vi neles uma inteligência antiga, selvagem, mas não malévola. Só fome, só instinto de sobrevivência, igual eu, igual esperança, igual qualquer ser vivo quando é encurralado. Sai daqui, murmurei baixinho. Essa briga não é sua. Como se tivesse entendido, a onça me olhou mais um instante. Depois voltou para a mata com a mesma silenciosidade que tinha vindo. Desapareceu entre as folhagens como fantasma dourado. Renato ainda estava no chão, branco de susto. Daniel continuava berrando do carro. Levanta, seu inútil, pega a arma. Mas eu já tinha me mexido. Corri até onde a pistola tinha caído e chutei ela para dentro do mato. Depois apontei a espingarda para o peito do Renato. Fica quieto aí, ordenei. Qualquer movimento brusco e você vira peneira. Daniel desceu do carro furioso. Vinha em direção à Esperança, que ainda estava no chão. Chega, gritou. Cansei dessa palhaçada toda. Você vai comigo, querendo ou não. Esticou a mão para puxar ela pelo braço. Esperança tentou se afastar, mas ele agarrou firme. Me solta! Ela gritou. Me solta! A raiva subiu pela minha garganta como lava. Raiva de homem que bate em mulher, raiva de covarde que usa força contra quem não pode revidar, raiva de 5 anos engolindo injustiça e fingindo que o mundo não era podre. Larguei a espingarda e parti para cima dele. O soco que dei na cara do Daniel carregava 5 anos de dor, 5 anos de noites sem dormir, 5 anos de culpa por não ter salvado Maria. Ele voou uns 2 metros e bateu com as costas numa árvore. Não encosta nela, rosnei, ficando entre ele e Esperança. Nunca mais. Daniel cuspiu sangue e me olhou com ódio puro. Você não sabe com quem está mexendo, murmurou, passando a mão na boca machucada. Eu tenho contatos, gente poderosa. Vou acabar com você. Pode ser, respondi. Mas hoje você vai embora daqui e não volta mais. E se eu não quiser? Peguei a espingarda de volta e apontei para ele.
Então você vai conhecer o mesmo destino que você planejou para ela. O silêncio que se seguiu foi tenso. Daniel me olhava, calculando as chances. Renato continuava no chão, ainda assustado demais para se mexer. Esperança estava sentada na terra, chorando baixinho. Foi ela quem quebrou o silêncio. Daniel, disse com a voz firme pela primeira vez desde que acordara na minha cabana. Vai embora. Ele se virou para ela surpreso. Esperança, vai embora, repetiu. Você me machucou demais, me deixou para morrer. E agora vem aqui fingindo que se importa comigo? Eu me importo, por isso vim buscar você. Não, ela balançou a cabeça. Você veio porque seu orgulho está ferido, porque não aceita que alguém me salvou quando você quis me destruir. Daniel ficou em silêncio. No fundo, sabia que ela estava certa. O bebê é meu, murmurou, numa última tentativa. O bebê é meu, Esperança corrigiu. Só meu. Você perdeu o direito quando me amarrou e jogou para os ratos. Vi algo mudar no rosto dela. A fragilidade deu lugar a uma determinação que não estava lá antes, como se finalmente tivesse encontrado a própria voz depois de anos sendo silenciada. Daniel entendeu que tinha perdido, que toda a encenação, toda a violência, toda a tentativa de controle tinha sido em vão. Esperança não era mais sua. Talvez nunca tivesse sido de verdade. Renato, chamou derrotado. Levanta, a gente vai embora. O capanga se ergueu devagar, ainda meio zonzo. Os dois caminharam para o carro sem olhar para trás. Daniel parou uma vez, como se fosse dizer alguma coisa, mas mudou de ideia. O motor ligou, a poeira subiu, o carro desapareceu na curva da estrada e pela primeira vez em semanas, o silêncio voltou a ser nosso amigo. Esperança ainda estava sentada no chão. Chorava, mas não era mais de medo. Era de alívio, de libertação, do peso que sai dos ombros quando a gente finalmente fala a verdade. Me aproximei devagar e ofereci a mão para ajudá-la a levantar. Você tá bem? Ela assentiu, limpando as lágrimas. Agora sim, disse. Pela primeira vez em muito tempo, eu tô bem. Olhei para ela e vi uma mulher diferente da que tinha encontrado na estrada. Mais forte, mais inteira, como se tivesse encontrado pedaços de si mesma que nem sabia que tinha perdido. Ah, ele pode voltar, avisei. Pode, concordou. Mas se voltar, não vai encontrar a mesma mulher que deixou para morrer. Sorri. Pela primeira vez em 5 anos, sorri de verdade, porque entendi que não era só ela que tinha mudado. Eu também tinha encontrado pedaços perdidos de mim mesmo, e pela primeira vez, desde que Maria morreu, não senti medo de me apegar de novo. Talvez porque amor verdadeiro não seja sobre posse, seja sobre liberdade e coragem para proteger quem a gente ama sem esperar nada em troca. 3 meses depois, numa madrugada de setembro, quando o cerrado começava a despertar para o tempo das chuvas, ouvi o primeiro grito. Esperança estava na cama, segurando a barriga com as 2 mãos, o rosto contraído de dor. A hora tinha chegado. João, chamou tentando controlar a respiração. Acho que é agora. Levantei num pulo. Nos últimos meses, tinha me preparado para esse momento. Li tudo o que consegui sobre parto, conversei com parteiras dos povoados vizinhos, juntei panos limpos, água fervida, tesoura esterilizada. Mas agora que a hora chegou, senti as mãos tremerem. Calma, disse, mais para mim do que para ela. A gente consegue. As contrações começaram devagar, espaçadas. Esperança caminhava pela cabana, parando quando a dor vinha, respirando fundo como eu tinha ensinado. Entre uma contração e outra, conversávamos sobre coisas bobas. Se ia ser menino ou menina, que nome dar, como seria criar uma criança no meio do mato. Ela tinha mudado muito nesses 3 meses. O corpo ganhou força, mas foi a alma que mais se transformou. A fragilidade deu lugar a uma serenidade que eu nunca tinha visto em ninguém.
como se tivesse feito as pazes com a própria história. Eu também mudei. Parei de fugir dos próprios sentimentos. Parei de achar que cuidar de alguém era traição à memória da Maria. Entendi que amor verdadeiro não acaba quando a pessoa morre. Ele se transforma em capacidade de amar outras pessoas. E que salvar alguém também salva a gente. Você vai ser um pai maravilhoso. Esperança disse numa pausa entre contrações. Não sou o pai, corrigi suavemente. Não biologicamente, ela concordou. Mas de todas as formas que importam, você já é. A frase me acertou no peito. Nos últimos meses, tinha conversado com a barriga dela, sentido os chutes do bebê, sonhado acordado com o dia em que pudesse ensinar para a criança tudo que minha avó Carajá tinha me ensinado. Como ler os sinais da natureza, como encontrar água no cerrado seco, como fazer fogo sem fósforo, como curar com plantas. Como ser forte sem perder a ternura. O trabalho de parto durou 12 horas. 12 horas de tensão, medo, esperança e uma intimidade que ia além do físico. Era como se estivéssemos participando de um milagre antigo, primitivo, sagrado. Quando o bebê finalmente coroou, senti os olhos encherem de lágrimas. Uma cabecinha pequena, coberta de cabelos escuros, brigando para vir ao mundo. Mais uma força, incentivei. Ele está quase chegando. Esperança fez força como mulher guerreira que era. E então, numa contração final que pareceu durar uma eternidade, o bebê nasceu. Um menino, perfeito, rosado, forte. Chorou alto assim que sentiu o ar nos pulmões, como se quisesse anunciar para a serra inteira que tinha chegado. Ele tá bem? Esperança perguntou exausta, mas sorrindo. Tá perfeito, respondi, limpando o rostinho dele. Lindo igual a mãe. Coloquei o bebê no peito dela. Vi nos olhos da Esperança um amor tão puro, tão intenso, que entendi por que chamam isso de milagre. Oi, meu amor, ela murmurou para o filho. Eu sou sua mãe. E aquele ali, apontou para mim, é o homem que salvou nós dois. Fiquei ali, olhando os dois, sentindo uma completude que não experimentava há 5 anos. Como se todas as peças perdidas da minha vida tivessem finalmente se encaixado no lugar certo. Como vai chamar ele? Perguntei. Esperança pensou por um instante. Miguel, disse. Nome de anjo, porque foi um anjo que trouxe você até nós naquela estrada. Miguel, o nome ficou ecoando na minha cabeça. Miguel, o menino que nasceu do amor e da resistência. Miguel, que nunca ia saber como a mãe foi forte. Miguel, que ia crescer numa cabana no alto da serra, protegido pelo cerrado e pela coragem de quem não desiste de viver. 3 dias depois do nascimento, recebemos uma visita inesperada. Era Dona Conceição, uma parteira famosa da região, que vinha a cavalo carregando uma cesta de frutas e remédios caseiros. Soube que nasceu uma criança aqui, disse, descendo do animal. Vim ver se está tudo bem. Como soube? Perguntei desconfiado. Filho, notícia boa voa. E a notícia de que o Apache solitário virou pai de família voou mais rápido que o urubu atrás de carniça. Ela examinou o bebê, elogiou Esperança pela força e me puxou para um canto. Você sabe que mudou, né? Disse baixinho. Como assim? Quando te conheci 3 anos atrás, você tinha olho morto, olho de quem tinha desistido de viver. Agora tem luz, tem vida. Olhei para dentro da cabana, onde Esperança amamentava Miguel. Os dois dormitavam juntos, na paz de quem encontrou seu lugar no mundo. Ela me salvou, admiti. Vocês se salvaram, Dona Conceição corrigiu. É assim que amor funciona quando é verdadeiro. Não é posse, é libertação. A velha parteira ficou mais 2 dias, ensinando cuidados com o recém-nascido e contando histórias da região. Quando foi embora, deixou uma bênção. Que esse menino cresça forte como a serra e livre como o vento. E que vocês nunca esqueçam que encontrar alguém para amar é presente dos céus. As semanas se transformaram em meses.
Miguel crescia forte e esperto. Esperança floresceu como mulher e mãe. Eu aprendi que família não é só sangue, é escolha, é cuidado, é presença nos momentos que importam. Uma tarde, enquanto Miguel dormia na rede que eu mesmo tinha feito, Esperança me encontrou sentado na varanda, olhando o pôr do sol. "No que você está pensando?" perguntou-se sentando ao meu lado. "Na estrada", respondi. "Naquele dia que te encontrei. O que tem a estrada? Se eu tivesse passado 1 hora antes ou 1 hora depois, nossa história seria completamente diferente." "Ou talvez não", ela disse. "Talvez o destino tenha conspirado para a gente se encontrar na hora certa." "Você acredita em destino?" "Acredito em milagres", ela sorriu. "E você foi o meu." Fiquei calado, sentindo o peso da frase, porque ela também tinha sido o meu milagre. O milagre de descobrir que ainda era possível recomeçar. Que ainda era possível amar sem medo de perder. Que ainda era possível acreditar que o mundo pode ser bondoso. "Esperança", chamei baixinho. "Fala." "Obrigado." "Por quê?" "Por me deixar cuidar de você. Por me ensinar que salvar alguém também é se salvar. Por trazer luz para minha escuridão." Ela segurou minha mão. "Obrigada a você. Por não ter passado direto naquela estrada. Por ter escolhido parar. Por ter escolhido ficar." Ficamos ali, de mãos dadas, vendo o sol se pôr atrás das serras. Miguel acordou e começou a chorar. Esperança se levantou para cuidar dele, mas antes me deu um beijo na testa. "A vida é engraçada, né?" disse. "Às vezes a gente precisa chegar no fundo do poço para descobrir que ainda tem força para subir." Assenti, porque era verdade. Porque às vezes é preciso perder tudo para encontrar o que realmente importa. Às vezes é preciso se quebrar para se reconstruir mais forte. E às vezes, quando a gente menos espera, numa estrada poeirenta no meio do cerrado, o destino coloca alguém na nossa frente que vai mudar tudo. Alguém que precisa ser salvo. Alguém que vai nos salvar. Alguém que vai ensinar que amor verdadeiro é isso. A coragem de estender a mão para quem está caindo, mesmo quando a gente também está ferido. Porque no final das contas, todo mundo carrega alguma dor. Todo mundo já foi abandonado alguma vez. Todo mundo já precisou de um milagre. E às vezes, o milagre tem a cara de um Apache solitário que decide não passar direto. Às vezes, o milagre somos nós mesmos quando escolhemos escutar o silêncio da dor e responder com presença. Quando escolhemos transformar abandono em acolhimento. Quando escolhemos fazer nascer esperança onde só havia desespero. Como uma nascente que brota no meio do deserto, trazendo vida onde antes só havia sede. Há encontros que acontecem uma vez na vida e mudam tudo para sempre. Não por serem extraordinários, mas por serem humanos. Por nos lembrarem que, no fundo, todos carregamos a mesma fragilidade e a mesma capacidade de amor. E que bastam um gesto, um cuidado, uma escolha corajosa para transformar abandono em acolhimento, desespero em esperança, solidão em família. Porque às vezes salvar alguém é a única forma de nos salvarmos também.